Vamos falar hoje um pouquinho sobre o sistema endócrino. Vocês sabem o que é o sistema endócrino? Hein, gente? Não muito, professor. Eu não. É o sistema das articulações, é? Hum? É o sistema das articulações. Não. Alguém chuta? Eu acho que é dos músculos. Dos músculos. De novo. Sistema nervoso? De novo. A gente vai estudar isso de novo, é? Tá bom, Heitor. Gente, sistema muscular, que é do músculo. Sistema articular, que é Sobre sistema endócrino é sistema endócrino. Ele não é sistema nervoso. E aí, quem chuta? alguma coisa com glândulas, professor? Alguma coisa com glândulas? Glândulas, muito bem. Certo? Gente, é o sistema das glândulas, né? É o sistema hormonal. É o sistema que vai trabalhar com glândulas e hormônios. Tá certo? E aí a gente já começa a ver mais ou menos o que é que a gente vai estudar nesse sistema, né? Então a gente vai ver, por exemplo, as funções gerais do sistema endócrino, as glândulas que fazem parte desse sistema, localização dessas glândulas no corpo humano, a classificação das glândulas, os hormônios que elas secretam e o mecanismo de atuação desses hormônios, tá certo? Então, vejam, o sistema endócrino ele é formado por glândulas que produzem substâncias que atuam juntamente com o sistema nervoso na coordenação de nossas atividades do organismo, tá? Então, vejam, essas substâncias são os hormônios, e são os hormônios que vão fazer a regulação de tudo o que acontece no nosso corpo. Então, por exemplo, se a gente sente sono, é o hormônio que está em ação, que é o hormônio melatonina. Se a gente sente fome, é o hormônio gastrina que está em ação. Se a gente sente a necessidade de, por exemplo, você está tranquilo quando pensa que não, acontece um terremoto. Qual vai ser a sua reação? Você vai ficar com medo, né? Então, esse medo e aquela sensação de alerta, de você fugir, sensação de fuga, isso é um hormônio que está em ação também, certo? Tudo no nosso corpo, tudo está relacionado com hormônios. Você, por exemplo, você se apaixona, a mão fica suando frio, o coração fica acelerado e você fica pensando no príncipe encantado. Nada mais é do que hormônios. Oi. Minha câmera tá desligada porque minha internet está muito ruim. Quando eu ligo, ela fica travando demais sua voz. Aí é por isso que eu desligo. Tá bom. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não. Então, o que seria a glândula? A glândula, pessoal, é um órgão especializado, né, onde sua principal função é produzir uma substância e secretar essa substância, tá? E aí a gente vai ter dois tipos de glândulas no nosso corpo, que são as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. O que é a glândula exócrina? É quando ela produz e libera substâncias para fora da corrente sanguínea. Então, essa substância ela pode ser o suor, ela pode ser saliva, pode ser lágrima, certo? Porque está fora da corrente sanguínea. Mas essas substâncias não são hormônios, entenderam? Por isso que elas são produzidas em glândulas exócrinas. Já o hormônio, ele vai para dentro da corrente sanguínea e ele é produzido pelas glândulas endócrinas, certo? Dúvidas? Não. Então, essas glândulas elas vão ser classificadas como exócrinas, endócrinas ou também temos as glândulas mistas, tá? As glândulas exócrinas,
possui um canal secretor que transporta suas secreções para fora do corpo ou para o interior de um órgão. Não necessariamente ele vai para a corrente sanguínea, tá? Um exemplo, glândulas salivares, glândulas sudoríparas, certo? Glândulas sebáceas, tá? São todas glândulas que vão secretar substâncias para fora do corpo ou para dentro do sistema digestório, por exemplo, tá certo? Glândulas endócrinas, essas sim são as glândulas que a gente vai trabalhar no sistema endócrino, né? Porque, ó, as glândulas endócrinas não apresentam um canal secretor, portanto, as substâncias produzidas, né, os hormônios, eles vão ser lançados direto na corrente sanguínea. E aí, como exemplo, a gente vai ter a glândula tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, ovário, testículo, hipófise, certo? Adrenais, todas essas são glândulas endócrinas que a gente vai estudar nesse sistema. Dúvidas? Não. E o que seria uma glândula mista? São aquelas que têm endócrinas e exócrinas? Isso, a glândula mista é aquela glândula que ela tanto vai possuir a função endócrina quanto vai possuir a função exócrina. E um exemplo de glândula mista é o pâncreas. O pâncreas ele tem a sua função exócrina, que libera suco pancreático no sistema digestório, e ele tem a função endócrina, que libera dois hormônios, que é a insulina e o glucagon, que vai para a corrente sanguínea para fazer a regulação da glicose. Então, como glândula mista, a gente tem como exemplo o pâncreas, certo? Fácil? Então, vamos ver aqui, ó, o mecanismo de feedback do sistema endócrino. Então, o sistema endócrino ele é um mecanismo que regula as glândulas endócrinas. O nível de hormônio na corrente sanguínea controla a estimulação ou inibição do exercício de uma glândula. Por exemplo, existe uma glândula, pessoal, que se chama glândula mestra, que é a hipófise. Essa hipófise, ela libera vários hormônios, que a função desses hormônios é estimular a atuação de outras glândulas no nosso corpo. Tá certo? Então, uma glândula libera um hormônio que vai estimular outra glândula a produzir outros tipos de hormônios, entenderam? Aí, quando um determinado hormônio ele está em alta na corrente sanguínea e está atuando, consequentemente, a hipófise ela para de trabalhar, porque ela já atingiu o seu trabalho, que era estimular aquela glândula a produzir hormônios. Tá? Então, ela para de trabalhar. Aí, quando aquela glândula que está sendo estimulada, ela para, o nível hormonal baixa e a hipófise, quando necessário, começa a liberar aquele hormônio de novo. Então, é um mecanismo de feedback. Uma glândula, ela para de trabalhar a partir do momento que o nível de hormônio ele está alto no sangue. Deu para entender mais ou menos? Então, por exemplo, quando o nível do hormônio chamado tiroxina é um hormônio da tireoide, quando ele se encontra baixo no sangue, a glândula hipófise, que é a glândula mestra, ela libera um hormônio tireotrófico, que estimula a tireoide a liberar mais tiroxina, tá? Então, veja, se eu estou produzindo pouca tiroxina, a hipófise libera um hormônio que vai agir na tireoide, que vai fazer com que ela libere mais hormônios tiroxina, tá? Quando essa tiroxina está alta no sangue, a hipófise para de liberar esse hormônio estimulante. Deu para entender? Sim. Então, é mais ou menos assim que as glândulas funcionam, tá? Lembrem-se bem que todos os hormônios eles vão agir em uma célula ou uma glândula-alvo. Por exemplo, o hormônio que age na estimulação da tireoide, ele só age na tireoide. Ele nunca vai agir, por exemplo, nas glândulas mamárias, por exemplo. Tá certo? O hormônio que age no rim, nas glândulas adrenais, ele nunca vai agir na tireoide. Cada hormônio tem um alvo específico. Ou um tipo de tecido, ou um tipo de órgão, um tipo de glândula específico. Certo? E aí, quem são essas glândulas endócrinas que nós vamos estudar? A hipófise, a tireoide
as paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos, tá? E aqui está uma foto, né, mostrando cada glândula dessa e a localização exata de onde elas estão. Então, a hipófise fica no cérebro, tá certo? A tireoide, ela fica bem aqui no pescoço, ó. As suprarrenais ficam em cima do rim, o pâncreas fica no abdômen, os ovários e os testículos fazem parte do sistema genital do ser humano, tá certo? Dúvidas? Não. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Aí vamos lá. Os efeitos dos hormônios no sistema endócrino, né? Então vamos lá, a gente tem o efeito que ele é estimulante, ou seja, é o efeito que promove a atividade de algum órgão ou alguma glândula. Por exemplo, a prolactina, né? A prolactina é um hormônio que estimula as glândulas mamárias a produzirem leite, tá certo? Então ela está estimulando. O efeito inibitório, que é quando se diminui a atividade de algum órgão ou alguma glândula, tá? Efeitos antagonistas é quando se tem dois tipos de hormônios e um age no outro. Enquanto um age de uma forma, o outro vai agir da forma contrária. Por exemplo, a insulina e o glucagon. Enquanto a insulina ela diminui glicose no sangue, o glucagon aumenta a glicose no sangue. Agora tem que ter efeitos adversos. Por exemplo, quando a gente se alimenta, a glicose no sangue aumenta. Aí a insulina entra na corrente sanguínea para diminuir essa taxa de glicose. Quando a taxa de glicose cai demais, o glucagon entra na corrente sanguínea para levar a glicose para o sangue. Deu para entender a função antagonista? Sim. E a função, Sim. e a função sinergista, certo, ocorre quando os hormônios em conjunto atuam melhor do que quando estão separados. Então, por exemplo, o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, ele atua melhor quando os hormônios da tireoide estão em atividade. Por quê? Porque os hormônios da tireoide, elas regulam o metabolismo. E a gente tem um bom crescimento quando a gente tem um metabolismo regulado. Deu para entender? Sim. 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 Aí, gente, deixa eu aqui só ver uma coisa. Aqui, por exemplo, eu tenho a glândula mestra, eu queria aqui no fundo, que se chama hipófise. Certo? Localizada abaixo do encéfalo, né, do cérebro, e conectada no hipotálamo. A hipófise ela é dividida em duas partes, que é a adenohipófise, ou chamada de parte anterior, hipófise anterior, e tem a hipófise posterior, que é chamada de neurohipófise. Uma fica na frente, na parte frontal, e outra fica na parte traseira. Isso aí não precisa vocês saberem, não. Só basta vocês saberem quais são os hormônios que cada parte produz, tá? Então, na adenohipófise são produzidos vários hormônios, como o GH, que é o hormônio do crescimento, o ACTH, que é o hormônio chamado de adenocorticotrófico, que é um hormônio que ele vai estimular as glândulas adrenais, o LTH, que é a prolactina, o FSH, que são hormônios sexuais, né, que é o folículo estimulante, que a gente vai ver esses hormônios melhor quando a gente for estudar cada glândula, tá certo? O luteinizante e o tireotrófico são hormônios liberados pela adenohipófise, tá? E os hormônios liberados pela neurohipófise é o ADH e a ocitocina, certo? Esse hormônio ADH, pessoal, é um hormônio antidiurético. É o hormônio que inibe a diurese, que a gente consegue segurar, por exemplo, quando a gente consegue segurar o xixi por mais tempo. Entendeu? Ó, a hipófise aqui, ó,
Ela é bem pequenininha, fica bem aqui embaixo do cérebro, tá vendo? É a glândula mestra. Dúvidas? Não. Tem Não. certeza? Sim. Pronto. Então, ó, eita, eu tirei. Eu vou querer que vocês façam para hoje a gente terminar a explicação e vocês vão fazer essa atividade aqui. Aí, quando for amanhã, eu já vou iniciar a falar de cada glândula. Ó, eu vou mandar lá no Google Sala e vocês vão fazer isso hoje, tá bom? Certo. Pronto, gente, podem começar a fazer, tá certo? Eu tô aqui.
Professor. Professor, Oi. o senhor pode me dizer o que é pra fazer? Que eu fui ajeitar meu irmão, que ele tá aqui no meu quarto. Tá vendo essas questões aí no... Pronto, para responder essas questões. Viu? E mandar lá no Google Sala a foto.